Shabbat Shalom, pessoal do Conexão Judaica, que Morez é Vitor. Vamos tentar fazer aqui um pequeno bate-papo hoje, um assunto muito interessante, sobre os padres cristãos novos judeus de Pernambuco, e trouxe aqui nosso amigo e irmão Igor, da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de História, onde ele desenvolveu uma dissertação? Não, ainda é só um artigo. Por enquanto é um artigo sobre este tema. Esse artigo foi debatido, apresentado na Ampul Estadual em Garanhuns, que aconteceu esse ano. Em Garanhuns. Bom, espero que vocês gostem. O tema é bastante interessante. Tem a ver muito com a história dos cristãos novos judeus do Brasil e mais um meio, de sobrevivência desses cristãos novos judeus que vieram para essas terras e eram perseguidos pela Inquisição. Então, um dos meios deles se protegerem era entrar profundo na vida sacerdotal, no clero. E sabemos que mesmo lá alguns foram perseguidos, havia discriminação, preconceito por conta de sua origem, mesmo depois da conversão. E Igor vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o que ele conseguiu pesquisar, viu as fontes por aí, e acredito que vai ser um papo maravilhoso. Eu vou pedir para que Igor se apresente, diga aí as suas identificações, seu nome, e em seguida a gente já começa com esse papo. Estamos aqui também com a presença de Roberto e de Marcos José. Roberto é professor também, Marcos é empresário, e a gente está aqui para prestigiar esse momento. Bom, Igor, se apresente aí para o nosso público, para os nossos inscritos no canal. Aproveitar que batemos finalmente os 1000 inscritos, depois de 4, 5 anos. Acho que os temas não é muito interessante. Estou vendo aí gente com temas assim que para mim não seria tão importante, e o pessoal consegue muita visualização e inscrição rápida. A gente já está aí quase 5 anos de canal, agora que batemos aí os 1000 inscritos. Mas sem delongas, Igor, faça sua apresentação aí. Como o Moré falou, meu nome é Igor, sou estudante de História na Universidade Federal de Pernambuco, atualmente estou no meu 6º período. Esse artigo, a qual ele mencionava, foi produto do meu PIBIC, da minha iniciação científica, que eu já desenvolvo, já fez um ano, completou um ano mês passado. Apresentei recentemente os resultados também no Congresso Unificado de Iniciação Científica da Universidade Federal de Pernambuco. E é um artigo que é uma ramificação, na realidade, porque o projeto ele busca pensar o clero cristão novo de forma muito mais abrangente, tendo em perspectiva, primeiramente, Portugal, mas como a gente sabe, Pernambuco, o território que hoje a gente chama de Brasil, pertencia a Portugal, era uma extensão, era a América Portuguesa, então uma coisa acaba levando a outra, Bom, ô Igor, e você, dentro dessas pesquisas, porque você sabe, eu faço ali o turismo judaico de Olinda, o que é o turismo judaico de Olinda? Será que vamos encontrar lá sinagogas? Não. Será que vamos encontrar lá candelabros, menorá? Não. Será que vamos encontrar lá a estrela de Davi? Há essa possibilidade. Mas o que vamos encontrar de fato no turismo judaico de Olinda, já que sabemos que lá principalmente a vida secreta dos judeus cristãos novos do século XVI. E esses judeus, eles faziam o máximo possível para não revelar sua origem e não mostrar que ainda praticavam o judaísmo.
Então eles estavam constantemente nas igrejas católicas, que são muitas ali em Olinda, estavam sempre nas festas, nas cerimônias, e também sabemos que muitos terminavam sendo enterrados nos cemitérios das igrejas, né? Alguns talvez dentro da área da igreja e outros nos quintais das igrejas. Então, onde vamos encontrar essa história judaica? Justamente no que sobrou das igrejas do século XVI e XVII, né? E que foram reformadas, reconstruídas após a expulsão dos holandeses. Então, Igor, nessa sua pesquisa, foi possível você levantar algum documento, alguma fonte de judeus que viveram como padres, como sacerdotes, que exerceram algum tipo de função eclesiástica e que também foram punidos ou denunciados por algum ato de criptojudaísmo dentro da própria instituição católica? Você tem alguma informação sobre isso? Pois bem, o caso que acabei encontrando com maior notoriedade é de um eclesiástico chamado Diogo do Couto. E Diogo do Couto é um nome um pouco complicado quando você vai pesquisar, por exemplo, no Google, porque vai aparecer um historiador português que viveu a mesma época. É sempre bom enfatizar para não confundir os Diogos. O Diogo do Couto ele vai aparecer, pelo menos na documentação que eu analisei, pela primeira vez na primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil, feito por Heitor Furtado de Mendonça ali no finalzinho do século XVI, a década de 1590. A primeira vez que ele aparece, ele não é identificado como um cristão novo. Ele é apenas referenciado como o Diogo do Couto, o clérigo Diogo do Couto. Por quê? Ele vai ser o responsável pela primeira missa da procissão do Santo Ofício em Pernambuco. Do Santo Ofício? Do Santo Ofício. Isso é uma coisa que interessante. ano? Pode dizer não. Salva, eu não me lembro agora exatamente o ano da primeira visitação. Mas qual o ano, o século mas é o século... é na década de 1590. Ali 1592, 1594. E quando o visitador Heitor Furtado de Mendonça vem a Pernambuco pela primeira vez, quem faz digamos assim, as celebrações é o Diogo do Couto. E nesse momento, quando a gente vai ver o livro das denunciações, das confissões, a gente não sabe que ele é um cristão novo. Isso é uma informação que só vai aparecer posteriormente. Por quê? Há um caso notório que é o de João Nunes. João Nunes, muito famoso, né? Sim. O Ricão. E ele vai ser denunciado por um pedreiro que teria visto o João Nunes, enquanto arrumava o telhado da casa dele, teria visto o João Nunes profanar a imagem de Jesus. No caso, foi uma pessoa que foi trabalhar para ele, que viu? É isso? Eu acho que eu li alguma coisa mais ou menos sobre isso. Sim. Ele viu o João Nunes profanando a imagem de Jesus e ele vai denunciar ao Santo Ofício no contexto dessa visitação. Só que a autoridade eclesiástica que vai receber esse pedreiro é o Diogo do Couto. O que acontece? Todo o procedimento, porque o Santo Ofício ele é um tribunal, estamos falando de uma questão de legislação, então existem procedimentos legais a serem seguidos. E o Diogo do Couto ele não segue aquilo que em tese ele deveria seguir. Quer dizer que tinha um padrão, Sim. Tinha, né, uma determinação de como se fazer isso. Sim. Ele não registra aquilo que o pedreiro denuncia sobre o João Nunes. Esse pedreiro ele fica por um tempo detido, depois ele é solto, sem alvará de prisão, sem alvará de soltura que deveria ter. Então, foi bem. Chegando agora aqui o nosso amigo Roberto, Roberto, professor, e vai participar desse papo com a gente também. Pois bem, Igor, desculpe aí. Não, sem problemas. Esse pedreiro, ele sai, ele ficou preso, sem o alvará de prisão e sem o alvará de soltura, que deveria ter, segundo as normas do Santo Ofício.
E aí cria-se uma suspeita em torno do Diogo do Couto. Por que ele estaria fazendo isso? Sim. Tem um processo, se eu não me engano, é o de outro padre, Simão de Proença, Sim. que ele vai dizer que o Diogo do Couto ele recebia empréstimos Sim. do João Nunes. Que por isso que teria uma relação específica entre o Diogo do Couto e o João Nunes, que seria uma relação de amizade também. Era? Então, o Diogo do Couto ele é chamado pelo visitador, o Heitor Furtado de Mendonça, a prestar depoimento. Certo. E quando ele se retira, ele termina o depoimento, é que nós vamos ter o registro de que sabia-se pelo povoado local de que ele era um cristão novo. Esse negócio de saber que ele era um cristão novo é uma coisa direta ou supõe-se pelo o que estava vendo, o contexto? Então, em primeiro momento, vai aparecer como uma hipótese, porque é aquilo. Você ser cristão novo nesse contexto social, nesse Portugal de antigo regime, era algo tratado como uma difamação. Você ser chamado de cristão novo era uma ofensa, basicamente, aos olhos da sociedade. Só que existem alguns pontos que começam a fazer com que a suspeita ela se fortaleça. O primeiro, não se sabia quem era o pai. E por que isso é tão importante? Por que isso é tão tocante? O Evaldo Cabral de Melo, ele fala que o parentesco naquela sociedade era o que determinava, digamos assim, as suas qualidades diante de uma sociedade. Então, você sabia quem era o seu pai, você sabia quem era a sua mãe, você tinha que ter uma noção de quem eram seus avós, para que você pudesse se validar diante dessa sociedade. Então, começa a se fortalecer a suspeita através disso. Mas quando é que a gente vai ter uma confirmação de que o Diogo do Couto seria um cristão novo, ou pelo menos isso é dito de forma mais explícita? Certo. É já depois que a visitação acabou, em 1602, o rei de Portugal e Espanha, Filipe II em Portugal, Filipe III em Espanha, estava no contexto da união dinástica entre Portugal, Castelo, enfim, ele emite uma carta régia, que é assinada ao menos em seu nome, na qual ele diz que era necessário escolher um beneficiado para a Igreja Matriz de Olinda e solicitava-se que fosse um cristão velho, porque ele sabia que havia cristãos novos naquela localidade e que isso seria muito incômodo. Anos depois, em 1609, o governador-geral do Brasil envia uma carta direcionada ao rei, em que ele diz que o bispo da Bahia, o bispo do Brasil à época, a Bahia era o único que tinha um bispado, o bispo Constantino Barradas contrariou essa determinação régia e colocou um cristão novo na posição de vigário da Igreja Matriz de Olinda. Quem era esse cristão novo na condição de vigário? O Diogo do Couto. Esse, respondendo a sua pergunta, é o caso mais proeminente, e essa é a primeira vez que ele aparece nominalmente citado. Só que tem um outro, que esse eu considero mais interessante, pelo menos no contexto da pesquisa, só que ao mesmo tempo a gente tem menos informação, que é o do Francisco de Brito, que ele já vai aparecer décadas depois, já na década de 1640. Ele é um carmelita do convento do Carmo em Olinda. Ele se apresenta, ele próprio vai... 1640? 1640. Os holandeses já estão aqui, né? Os holandeses já... 1630, eles chegam em 1630? Ele chega em 1630, ele se apresenta no Santo Ofício em 1640. E por que eu acho esse mais interessante? Ele próprio vai ao Santo Ofício e ele próprio se coloca como cristão novo. É ele que diz que é parte de cristão novo, ou seja, um dos seus pais era cristão novo, ele não especifica, pelo menos no Carmo, né? Isso no convento do Carmo. De Olinda lá. Só que quando ele se apresenta não é para assumir o que chama-se de culpas de judaísmo. Ele está assumindo o delito de solicitação, que aí já é outro delito, já é outra história. Mas é ele que se coloca como parte de cristão novo. Então isso é algo que chama bastante atenção. Porque enquanto no caso do Diogo do Couto foram outras pessoas que começaram a chamá-lo, até a gente ter a primeira indicação
na documentação de que ele era um cristão novo, o Francisco de Brito ele se apresenta logo de cara. Então, Diogo do Couto, Igreja da Sé, São Salvador. É isso? É Matriz de Olinda. Matriz de Olinda, que é Salvador? Eu acho que é. Matriz de Olinda é. E o outro, como é o nome? Francisco de Brito. É Carmelitas. Carmelita. Que é aquela grandona, quando logo a gente chega embaixo. Sim. Ali, aquela grandona. Sim. Então, nós temos esses dois casos. Também tem Questão caso. de se enterrar. Cemitérios tem? Alguma não. Chegou a pesquisar, não? Em Pernambuco, não. Eu não consegui encontrar nada, porque a documentação que a gente tem ainda é quando eles estão em vida. Pelo menos eu consegui encontrar. Certo. E a do Francisco de Brito é porque ele se apresenta ao Santo Ofício, só que ele se apresenta ao Santo Ofício em Portugal. Ele vai até Portugal. Ele vai até Lisboa se apresentar. Então, em Pernambuco, não. Eu conheço um conflito, só que esse conflito é em Portugal. Também é de um carmelita, só que é de um carmelita de Lisboa. Certo. E aí, nesse caso, depois que ele morre, a questão dele volta para o Santo Ofício e há um debate se ele poderia ou não ter direito ao túmulo eclesiástico. Sim, sim. No final, o Santo Ofício considera que, apesar da sentença anterior, ele é sentenciado pelas culpas de judaísmo, só que é um processo bem polêmico. Considera-se que não era o suficiente para proceder contra a memória dele. Então, fica entendido de que ele teve acesso a esse túmulo eclesiástico. Mas, novamente, é algo em Portugal. Mas é em Portugal, não é aqui. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, existem outros casos, além desse. Eu vou falar mais um pouco. Certo. Mas é que a gente está falando da documentação do Santo Ofício. São pessoas que foram ou denunciadas ou que se apresentaram. E isso é uma parcela muito pequena da população. A possibilidade de que tivessem mais eclesiásticos, falando especificamente de Pernambuco, porque em Portugal eu sei que tem vários outros além dos processos. Mas a possibilidade de se ter mais em Pernambuco é notável. E como é que eu posso ver mais sobre isso? Quem vai ajudar é a historiografia. Porque eu não sou o primeiro a falar sobre eclesiásticos supernovos e certamente não vou ser o último. No caso do Brasil, a obra mais antiga que eu me recordo é de um camarada chamado Gonçalves Salvador, que ele publica um livro em 1969. Depois dele, na década de 70, tem a Anita Novinsky, clássico. A Anitta já é bem contemporânea. Ambos são bem clássicos, mas a Anitta ela acaba ganhando uma notoriedade maior. A questão de notoriedade é realmente, a Anitta teve mais... O nome dela acabou sendo mais conhecido. Isso. E é claro, na década de 80 nós temos o José Antônio Gonçalves de Melo. No caso do Gonçalves de Melo, ele não fala especificamente se esse cristão novo estava em Pernambuco. A gente sabe que ele se relaciona com Pernambuco. Estou só puxando aqui o mapa genealógico, que é da família de Miguel Dias Santiago. E na família dele nós temos um agostiniano, que é o Frei Manuel Dias. O grande problema do Manuel Dias é que a gente só tem o nome dele, a gente tem a linhagem onde ele se insere, mas a gente não tem muita informação. Porque isso é um ponto que eu acho que é importante a gente fixar. Por que especificamente eclesiásticos cristãos novos? Qual é a importância deles? Quando a gente fala de padre, freis, frades, a gente geralmente pensa apenas do ponto de vista religioso. Uma pessoa que faz serviços religiosos. Só que na sociedade daquela época, um padre, um frei, um membro do clero, ele também tinha funções políticas, funções burocráticas, funções administrativas. Ele era responsável pela educação de muitas pessoas e também poderia se tornar confessor de alguma pessoa importante, algum nobre de Portugal. Desempenhar várias funções. Desempenhar várias funções. Então isso também aumenta o leque do porquê um cristão novo gostaria de ser. O Gonçalves Salvador ele vai falar aquilo que tu estava falando mais cedo, que é uma possibilidade de fugir da perseguição do Santo Ofício. Sim. Mas ele vai falar também na possibilidade de, quando você se torna parte do clero, em tese, você deveria ser cristão velho.
só cristãos velhos deveriam ser do clero, cristãos novos não. Então, quando você tem um cristão novo, chama atenção por causa disso. Sim. Então, por uma questão lógica, se você se torna um clérigo, aos olhos do direito da época, seus familiares são cristãos velhos. Então tinha muita fraude, tinha formas de burlar essa entrada do clero. Então, burlar a entrada do cristão novo ou do cristão velho no clero? Do cristão novo. Porque o cristão velho, ele já passaria por um dos processos de habilitação, que era a habilitação de sangue, que era, digamos, verificar as origens dos seus ascendentes, dos seus familiares. E aí teria uma outra habilitação que era de costumes, virtudes, etc. O cristão novo, na teoria, ele deveria ser rejeitado de cara, por causa da origem dos ascendentes. Então, era um cargo reservado, era um lugar reservado aos cristãos velhos. Então, quando aparece um cristão novo, ele quer esconder a todo custo que ele é cristão novo. É uma questão de... ele não pode saber que ele é um cristão novo. Isso vai ameaçar. Por isso até que é aquilo que eu estava falando. O caso do Francisco de Brito me chama a atenção, porque é ele que diz que é cristão novo. É ele que apresenta e diz que ele é parte de cristão novo. Ô Igor, agora aquele porém, né? A gente sabe que cristão novo não era só judeu. Sim. Né? E aí, essa possibilidade, essa referência que ele faz a cristão novo, é referente ao cristão novo judeu? O nome do capítulo que o Gonçalo Salvador tem se chama Clérigo de Origem Hebreia. Então ele estava especificando. Inclusive ele traz novamente, é Portugal, mas é sempre aquela conexão, Pernambuco, Portugal, América Portuguesa, Portugal. Ele traz a menção, não só ele, vários outros autores também trouxeram, autores recentes, de um poema que diz o seguinte: se quiser ser sacerdote, ainda que judeu, vá ao bispo de Viseu. Porque existia a história de que o bispo de Viseu à época, isso já na década de 1640 também, era um cristão novo de origem hebraica e que ele facilitava que outras pessoas entrassem na vida religiosa através da posição que ele tinha. Então, e nos processos que eu pude levantar, a grande maioria de denúncias que são feitas é denúncias por judaísmo. Certo. Eu cito aqui vocês que praticam, né, o judaísmo, no caso Roberto e Marcos aqui, que também está presente. O caso da reza de Kol Nidre. A reza de Kol Nidre. Se diz que é uma reza que foi formalizada por causa dos cristãos novos, né? Por causa dos marranos. É uma reza que tem a função de quebrar os votos, que Kol Nidre significa todos os votos. Então, os sábios, eles bolaram, eles criaram, né? Eles sabem lá como é que fazem, eu não sei, com certeza está envolvido aí cabala, numerologia e palavras específicas que atraem a benevolência divina, o perdão divino, né? E esse Kol Nidre é citado na noite do Yom Kippur, o dia do perdão. Começa-se ao pôr do sol, com o Kol Nidre, no outro dia se estende por todo o dia a reza do Yom Kippur. Mas o Kol Nidre está dizendo, quando ele fala ali de quebrar os votos, aí a referência que se traz é justamente aqueles judeus que, para se protegerem, tiveram que jurar fidelidade ou mesmo ligação com outro segmento, com outra coisa. Então, para que ele tivesse a chance de não cair no julgamento do Yom Kippur, né? Na parte da severidade, para que os decretos sobre eles fossem decretos bons, então foi dada a chance a ele dele pedir perdão pelos seus votos. Então Kol Nidre foi feito por causa disso. E se diz que se via assim, vindo nas penumbras
das sinagogas, por entre túneis